Bom, todo mundo sabe que eu trabalho com open source e então parte do meu trabalho é ler issues, responder issues, analisar issues. E hoje então eu vou gravar esse vídeo como basicamente sendo um office hours meu, parte do meu trabalho, onde eu vou ler um pouco, analisar e responder aqui essa issue, que é uma issue até um pouco polêmica. Eu já discuti um pull request relacionado a essa issue aqui no canal, mas bora ler ela. Bom, então o título dela, o número é o 35904 e é Factoring Out a Stateless Side Effect Free Validation Library. Então, basicamente, o que o autor quer aqui é criar uma biblioteca stateless dentro do Bitcoin Core. Para quem não sabe o que é Bitcoin Core, é novo no canal, Bitcoin Core é a implementação referência do Bitcoin. Então, 90 e poucos por cento dos nós da rede Bitcoin, né, estão rodando, na verdade, o Bitcoin Core. O Bitcoin Core ele foi escrito originalmente pelo próprio Satoshi Nakamoto. Então, quando ele lançou o white paper, ele lançou também uma implementação. E eu também tenho uma live aqui no canal analisando esse primeiro código do Satoshi. Mas a partir de então, a partir daquele código, né, mais pessoas começaram a contribuir e ele está ativo até hoje, né? E obviamente, por ele ser um baita software, entre aspas, legado, antigo, né? Estamos aí falando de 15 anos de desenvolvimento, tem muita coisa que realmente desagrada, tem muita coisa que precisa refatorar, muita coisa que é um emaranhado. E existe agora um grupo de contribuidores, enfim, que estão realmente dispostos a refatorar o Bitcoin Core, a deixar ele mais, vamos dizer, entre aspas, elegante, mas não é só o fato de ser mais elegante, né? É justamente deixar ele mais confiável. Bom, qual que é o problema? Ele está falando que hoje a validação do consenso, a validação de regras de consenso, o que, que são regras de consenso? A gente está falando então de uma rede peer-to-peer descentralizada, onde esses participantes da rede eles precisam seguir a mesma regra, eles precisam ter ali as mesmas regras para que eles tenham consenso. Então, basicamente, isso é o consenso. São essas regras que faz essa rede ter essa harmonia. Falando de forma simples aí, para quem não sabe nada de peer-to-peer. E ele está falando que, basicamente, a validação dessas regras de consenso está muito acoplado com a implementação do próprio Node. Concordo. Como resultado, os testes unitários, eles precisam, né? Eles necessitam de uma porrada de setup ali. Então você vai escrever um teste unitário, por exemplo, para testar uma regra de consenso, só que para escrever esse teste unitário, você precisa fazer um puta setup antes. Concordo. A outra coisa que ele está falando é que essa validação não pode, hoje não é possível ser reutilizada independentemente da implementação de gerenciamento de estado do nó. Então, são duas coisas acopladas. Você não consegue hoje, no Bitcoin Core, por exemplo, usar essa parte de validação utilizando uma implementação diferente ali que faz o gerenciamento do estado do nó. Então, são duas coisas que estão acopladas hoje. Aí ele fala, né? Teste. Ok. Vamos ver. Tá, aí ele fala que a validação de consensos podem ser testadas com você fazendo esse supply, né, alimentando apenas o que realmente é necessário para testar consenso, ou seja, com implementações leves do ChainView, CoinIndex, enfim, sem ter que construir, por exemplo, todo o Chain State Manager, Cblock Index ou Coins View Cache, né? O que são isso? O que é o Chain State Manager? É o gerenciador do Chain State, né? do grosso que a gente tem no nó. Então, a ideia dele é você conseguir testar as regras de consenso sem precisar construir esse gerenciador de Chain State, enfim, várias coisas ali que realmente fazem sentido. Bom, aí ele traz aqui na issue um plano de refatoração. O que ele fala nesse plano de refatoração? Bom, aqui ele identificou alguns pontos para que a gente realmente possa ter essa biblioteca. Ele fala que primeiro a gente precisa expor a interface de validação. Legal. Então, muitas coisas que a gente já tem dentro do código, funções que a gente tem dentro do código, precisam ser parte de uma interface pública. Beleza. Depois, precisa ser feito uma segregação de interface, então remover
dependências do Chain State Manager, ok? Explicitar algumas dependências, ok? Trocar, né, fazer o replace de um cBlock index com ChainView. Então aqui ele vai introduzir uma abstração que vai representar o histórico da chain, o que é necessário realmente para fazer uma validação contextual. Então você não precisa realmente ter o cBlock index, você poderia ter uma abstração representando esse histórico. Aí ele pretende introduzir o Coin Index, que é justamente uma estrutura, uma abstração apenas de leitura, para fazer o lookups do checkSoul que a gente precisa durante a validação. Ok. E depois extrair a validação do Connect Block. O Connect Block ele é uma função, um dinossaurão, e realmente extrair a validação do Connect Block faz sentido. Bom, agora ele também traz um outro ponto, que a gente precisa de maior segregação de interfaces. Então, por exemplo, tem muitos tipos dentro do Bitcoin Core que são relevantes para consenso, como, por exemplo, cBlock, que é uma classe que representa um bloco, cTransaction, classe que representa transactions, né, transações. E aí ele fala que o Bitcoin Core tem essas estruturas, como, por exemplo, o cBlock e o cTransaction, e dentro dessas estruturas, tem muita coisa que não é necessário para validação. E aí ele fala algumas coisas, como mutabilidade, stringification, construção a partir de uma representação de string, enfim, várias coisas que realmente não necessariamente fazem parte, não deveriam estar, na verdade, nesses tipos, né, nessas estruturas. E aí ele traz outros pontos também aqui, né? Bom, reescreva o código de deserialização de uma forma que isso não altere membros individuais. Isso é uma coisa interessante. Por que eu acho interessante? Porque a partir do momento que você tem ali uma estrutura representando uma transação, ela não deveria ser mutável. É até complicado explicar isso assim de uma forma tão simples, mas se eu tenho uma transação X, ela deve permanecer X. É muito estranho e até problemático quando eu tenho essa estrutura e eu passo ela numa função e essa função pode alterar essa estrutura. Portanto, se eu chamar uma outra função, essa outra função, e você pode, às vezes, na hora de escrever o código, achar que você está chamando essa outra função com X, mas na verdade esse X já foi modificado por uma função anterior, por exemplo. Então é um pouco perigoso ter essa mutação. Legal. Ele fala a mesma coisa de reescrever o código de teste que dependem hoje dessa mutação. Tornar os primitivos, tipos primitivos, como o bloco, transação, outpoint, imutáveis mesmo. E aí ele fala que um bloco não é um block header. Beleza, né? O block header faz parte do bloco, mas um bloco não pode ser definido como block header, isso é óbvio. E as suas transações não são opcionais. Aí ele fala, cBlock should have rather than be a cBlock header. Ok. E também um bloco deveria ter seus próprios objetos de transações. Legal. E aí ele fala que ambos, o cBlock e o cTransaction, podem ser implementados em terms of ponteiros compartilhados, né? Shared pointer. De forma interna. Legal. E aí você pode garantir você pode prover uma garantia de que legal, provide a never empty guarantee as part of their invariant. Interessante. Então a ideia dele é que um bloco sempre tenha obrigatoriamente dentro delas transações. Ok. Outro ponto que ele faz aqui é substituir funções toString, que a gente tem essas funções bastante no código do Bitcoin Core, para usar o formatter mesmo do próprio Standard Library, né? Beleza.
E aí, qual que é a relação que tem com o Bitcoin Kernel? Bom, o Bitcoin Kernel não é stateless, então a ideia, pelo que eu entendi dessa issue, é ter essa biblioteca stateless e a partir dessa biblioteca ter o kernel. Então, como se o kernel fosse usar essa biblioteca stateless. E agora vamos para as polêmicas. Bom, aqui um outro contribuidor comentou então: o problema que você está identificando aqui, a partir do que eu entendi, é validar teste unitário necessita de uma porrada de setup, beleza. E o segundo é que a validação, o código de validação, não pode ser usado independentemente do chain state. Beleza, são 2 pontos. Ok, válidos, né? Então hoje nossos testes unitários precisam de um setup pesado e o nosso código de validação não dá para ser reutilizado ou usado sem depender da chain state. E aí ele fala que essas razões são plausíveis, beleza, mas que trazem vantagens pequenas para ele. Então ele fala que o impacto que a gente tem hoje é que os testes são mais lentos, beleza, e que um third party code é mais complicado. E aí vem a parte polêmica. Para resolver esses problemas, você está gastando muito tempo descrevendo o que seria uma baita refatoração em código de consenso, o que é uma abordagem de alto risco, né? Porque a gente vai refatorar código de consenso é código crítico, então ele fala que isso aqui é um very high risk approach. E, além de ser um approach de alto risco, quando a gente compara com as vantagens, elas são pequenas. E aí ele fala que isso é totalmente um approach errado. Também eu não acho que é muito helpful abrir uma issue escrevendo assim: olha, veja só por que você deveria comprar a minha ideia. Beleza. Outra coisa que ele fala é que é totalmente possível concordar com o problema sem concordar com a solução. Beleza. Tanto que esse contribuidor aqui, ele fala que ele concorda com esses problemas, mas que dá para ser resolvido sem essa porrada de refatoração. Em particular, a partir do approach que tem aqui, nesse pull request ou nessa issue? Pull request já. Vamos dar uma olhada. É um pull request do próprio kernel. Block validation without a complete UTXO set. Isso já é uma coisa bem interessante, né? Principalmente porque um dos maiores usuários do Bitcoin Kernel é o próprio Floresta, né? E aí, o Floresta acho que teve alguns problemas no passado em usar o kernel justamente por esse acoplamento, vamos dizer assim, nem sei se está certo em português. Bom, o que esse pull request fala? Vamos ver. Que adiciona uma header API endpoint para validar um bloco sem ter acesso ao UTXO set completo. Interessante. Legal, uma solução bem elegante. Vamos ver um pouco do código. Esse é um teste aqui, é validação. Ó. Validate block. Então aqui a gente tem um estado. Ok. Aí um check block. Contextual check block. Ok. Depois tem um connect block. Ainda assim não acho muito elegante isso. Parece mais uma gambiarra, mas funcionaria com certeza. Bom, vamos ver o que mais outra pessoa comentou aqui. Concept EC significa, para quem não sabe, esse Concept EC significa eu aprovo o conceito. Eu acho que vale a pena reiterar é que nós somos nosso próprio third party. Legal. E será necessário e desejável refatorar ou alterar completamente algumas partes do nosso codebase agora e no futuro. Ter a parte de consenso
vamos dizer assim, acoplada com coisas que não são de consenso, isso por si só já é um risco para o projeto, o que também faz sentido. E ele fala aqui que o teste é o maior exemplo disso. Então, se consenso só pode ser testado via, né, com detalhes da implementação que não são parte de consenso, você necessariamente deve alterar os testes de acordo com as alterações de implementação que você quer fazer, tá? Então, a ideia é justamente que essa biblioteca stateless, né, de consenso, possa ser realmente 100% testável. Beleza. E aí, se a gente altera coisas que não são relacionadas a consenso, a gente não estaria alterando os nossos testes e não estaria mexendo em nada de consenso. Legal. Tem outros benefícios também, como por exemplo, mais fácil fazer uma injeção de falha. Legal. E aí ele fala que também que isso deveria ter uma grande implicação para teste de fuzzing. And for differential testing against other consent implementations, which don't use same data model. Isso é verdade, né? Porque não existe só o Bitcoin Core, embora ele seja a referência, né, e o software que majoritariamente está rodando na rede, existem outras bibliotecas, outras implementações. Então, ter essa biblioteca stateless seria bom para fazer esse teste diferencial. Legal. Bom, então é isso. Essa é uma das issues. Eu comentei aqui também embaixo alguns pontos. Cadê? Onde eu falo o seguinte: eu acho que ninguém está discordando dos benefícios, mas, obviamente, refatorar a parte de consenso é perigoso. Então, essa foi a minha opinião. Eu deixei claro ali que, nesse momento, eu não tenho uma opinião fortemente favorável ou contra, e também eu trouxe aqui nessa issue alguns pontos positivos que seriam bons para fuzzing e differential fuzzing. Acho que eu cito aqui embaixo, por exemplo, quais são alguns benefícios. Então a gente vai poder tirar esse custo de setup, a gente corrige alguns pontos de determinismo, a gente vai conseguir fazer o fuzzing dessas regras de consenso de forma aprofundada e também reduz algumas lock annotations, né? Então você tira um pouco das fricções ali que tem no harness. Legal. Vamos ver aí quais são os próximos capítulos aqui dessa novela e eu vou atualizando aqui em próximos vídeos.